Em 15 de março de 2017, os pescadores João Santos e seu filho Marcos estavam trabalhando nas águas de Ubatuba quando suas redes trouxeram algo que mudaria tudo o que se conhecia sobre um dos casos de desaparecimento mais misteriosos do litoral paulista. Presos no casco corroído de um veleiro semissubmerso, encontraram dezenas de bilhetes escritos à mão, guardados em garrafas plásticas lacradas. As mensagens, escritas com letra trêmula, mas ainda legível, contavam uma história de sobrevivência, desespero e amor que havia permanecido oculta no fundo do mar por exatos 20 anos. Os bilhetes eram assinados por Marina e Carlos Henrique Almeida, o casal que havia desaparecido misteriosamente durante uma viagem de veleiro ao litoral norte de São Paulo em fevereiro de 1997, deixando para trás duas filhas adolescentes e um dos maiores mistérios marítimos da história brasileira. O que João e Marcos Santos encontraram naquele dia não foram apenas mensagens de despedida. Eram pedaços de um quebra-cabeças que revelaria uma verdade muito mais complexa e perturbadora sobre o que realmente aconteceu com Marina e Carlos naquelas águas traiçoeiras do litoral paulista. Esta é a história de um amor que resistiu até os últimos momentos, de uma família destruída pela incerteza e de segredos que o oceano guardou por 2 décadas antes de finalmente entregá-los de volta à superfície. Fevereiro de 1997, Santos, São Paulo. Marina Almeida, de 42 anos, professora de literatura na Universidade de São Paulo, e seu marido Carlos Henrique, de 45 anos, engenheiro naval aposentado, haviam planejado aquela viagem há meses. Depois de 20 anos de casamento e uma vida dedicada ao trabalho e à criação das filhas, finalmente teriam 2 semanas só para eles, navegando pelo litoral norte paulista, no veleiro que Carlos havia construído com as próprias mãos. Mamãe estava radiante com a viagem, lembraria mais tarde Beatriz Almeida, então com 16 anos. Ela disse que seria como uma segunda lua de mel. Papai havia terminado de restaurar o veleiro, e os dois estavam animados como adolescentes. O veleiro Marina do Sol, de 12 metros, era o orgulho de Carlos Henrique. Durante 3 anos, ele havia trabalhado meticulosamente na restauração da embarcação, instalando equipamentos de navegação modernos, reformando o casco e criando um interior aconchegante onde ele e Marina poderiam viver confortavelmente durante suas aventuras marítimas. Papai conhecia aquele barco como a palma da mão, disse Camila Almeida, a filha mais nova, então com 14 anos. Ele havia navegado por todo o litoral brasileiro, tinha décadas de experiência. Se alguém podia fazer essa viagem com segurança, era ele. Na manhã de 14 de fevereiro de 1997, Dia dos Namorados, Marina e Carlos embarcaram no Marina do Sol no Yacht Clube de Santos. O plano era simples: navegar pelo litoral norte, visitando praias desertas e ilhas isoladas, chegando até Paraty, no Rio de Janeiro, antes de retornar a Santos 2 semanas depois. Eles estavam tão felizes, recordou Dona Carmen, mãe de Marina, que foi se despedir do casal no cais. Marina me abraçou e disse: "Mãe, finalmente vamos ter tempo só para nós dois. Vai ser perfeito." As últimas pessoas a ver Marina e Carlos com vida foram os funcionários do Yacht Clube que ajudaram a soltar as amarras do Marina do Sol às 10h30 da manhã. O veleiro navegou para fora da Baía de Santos sob um céu azul e mar calmo, desaparecendo no horizonte em direção ao norte. O casal deveria ter feito contato via rádio naquela mesma noite, mas a chamada nunca chegou. Inicialmente, as famílias não se preocuparam. Carlos era um navegador experiente e conhecia bem os pontos de ancoragem seguros ao longo da costa. Presumiram que ele havia encontrado uma baía protegida onde não havia sinal de rádio. Mas quando se passou o 2º dia sem notícias, a preocupação começou a crescer. No 3º dia, eu sabia que algo estava errado.
disse Beatriz. E papai era obsessivo com comunicação. Ele nunca deixaria a gente preocupada sem motivo. A família acionou a capitania dos portos no quarto dia. O capitão Roberto Silva, que coordenou a operação de busca, lembrava bem do caso. Iniciamos uma operação de busca e salvamento que se estendeu por 3 semanas, explicou Silva, agora aposentado. Utilizamos helicópteros, navios da Marinha, embarcações civis, mergulhadores. Vasculhamos cada centímetro da costa entre Santos e Paraty. A busca revelou pistas desconcertantes. No 5º dia, pescadores encontraram destroços que pareciam pertencer ao Marina do Sol flutuando nas águas próximas à Ilhabela. Pedaços de madeira com a tinta característica do veleiro, fragmentos de vela e alguns objetos pessoais foram recuperados. Encontramos uma boia salva-vidas com o nome do barco, alguns utensílios de cozinha e uma mochila à prova d'água contendo documentos pessoais, relatou o capitão Silva. Mas nenhum sinal dos ocupantes. O que mais intrigou os investigadores foi a distribuição dos destroços. Eles estavam espalhados por uma área muito ampla, sugerindo que o veleiro havia se despedaçado em mar aberto, mas não havia indícios de tempestade forte nos dias anteriores. As condições meteorológicas haviam sido favoráveis durante toda aquela semana, explicou o meteorologista marinho Dr. Paulo Ferreira, que consultou os registros da época. Ventos moderados, mar calmo. Não havia razão meteorológica para um naufrágio. A investigação oficial concluiu que o Marina do Sol havia sofrido algum tipo de acidente catastrófico, provavelmente uma colisão com um objeto submerso ou falha estrutural, que resultou no naufrágio rápido da embarcação. Marina e Carlos foram oficialmente declarados mortos por desaparecimento em dezembro de 1997, mas a família nunca aceitou completamente essa conclusão. Havia muitas perguntas sem resposta, disse Camila. Por que os destroços estavam espalhados daquela forma? Por que nunca encontraram os corpos? Por que Carlos não conseguiu enviar um sinal de socorro? Dr. Marcos Tavares, oceanógrafo da Universidade de São Paulo, que estudou o caso anos depois, concordava que havia aspectos inexplicáveis. A distribuição dos destroços era inconsistente com um naufrágio súbito, explicou o Dr. Tavares. Sugeria que o barco havia permanecido à tona por um tempo considerável antes de afundar completamente. As filhas de Marina e Carlos cresceram com a sombra do mistério pairando sobre suas vidas. Beatriz se tornou jornalista, parcialmente motivada pelo desejo de investigar o desaparecimento dos pais. Camila seguiu carreira em biologia marinha, obcecada com compreender os segredos do oceano que havia levado sua família. Durante 20 anos, não passava um dia sem pensarmos no que realmente aconteceu, disse Beatriz em 2017. Criamos teorias, investigamos pistas, conversamos com especialistas, mas nunca tivemos respostas definitivas. A vida das duas irmãs foi profundamente marcada pela perda. Foram criadas pela avó Carmen, que nunca se recuperou completamente da perda da filha. A casa da família em São Paulo se tornou um santuário de memórias, com fotos de Marina e Carlos espalhadas por todos os cômodos. Vovó Carmen guardava tudo, lembrou Camila. As roupas deles, os livros, até mesmo as plantas que mamãe cuidava. Era como se ela acreditasse que eles voltariam a qualquer momento. O caso atraiu a atenção da mídia e se tornou um dos desaparecimentos mais documentados da história marítima brasileira. Jornalistas investigativos, escritores e até mesmo produtores de televisão exploraram o mistério, mas nunca conseguiram descobrir o que realmente havia acontecido. Teorias conspiratórias surgiram. Alguns sugeriam que Carlos havia descoberto algo comprometedor durante suas viagens de negócios como engenheiro naval e foi silenciado.
Outros especulavam sobre contrabando, pirataria moderna ou até mesmo sequestro. Recebíamos ligações constantemente, disse Beatriz. Pessoas dizendo que tinham visto nossos pais em outros países ou que conheciam a verdade sobre o desaparecimento. Sempre foram pistas falsas, mas seguíamos todas elas na esperança de encontrar alguma resposta. O impacto psicológico na família foi devastador. Dona Carmen desenvolveu depressão severa e nunca mais conseguiu se aproximar do mar. As duas meninas sofreram com ansiedade e problemas de abandono que persistiram na vida adulta. É diferente quando alguém morre, explicou Camila. Você pode fazer o luto, aceitar, seguir em frente. Mas quando alguém desaparece, você fica preso em um limbo emocional. Você não consegue aceitar completamente que eles se foram, mas também não pode viver esperando que voltem. A comunidade marítima de Santos também foi impactada. O desaparecimento de Carlos, que era respeitado como navegador experiente, criou uma sensação de vulnerabilidade entre outros velejadores. Carlos era um dos nossos melhores, disse José Roberto Lima, presidente do Yacht Clube de Santos na época. Se algo assim podia acontecer com ele, podia acontecer com qualquer um de nós. Mudanças de segurança foram implementadas. Novos protocolos de comunicação foram estabelecidos. Equipamentos de rastreamento mais sofisticados foram recomendados. E rotas de navegação foram reavaliadas. Mas mesmo com todas as precauções adicionais, o mistério do Marina do Sol permaneceu sem solução. Durante os anos que se seguiram, houve vários avistamentos não confirmados. Em 1999, um pescador alegou ter visto um veleiro abandonado em uma praia remota perto de Caraguatatuba. Em 2003, mergulhadores amadores relataram ter encontrado destroços de embarcação em águas profundas, mas nenhuma investigação comprovou ligação com o Marina do Sol. Cada nova pista renovava nossa esperança, disse Beatriz, mas também renovava nossa dor quando se revelava falsa. Em 2007, no 10º aniversário do desaparecimento, as irmãs organizaram uma cerimônia memorial no local aproximado onde os destroços haviam sido encontrados. Dezenas de pessoas participaram, incluindo outros familiares de desaparecidos no mar. Foi nossa forma de tentar encontrar alguma paz, explicou Camila. Mesmo sem corpos para enterrar, precisávamos de algum tipo de encerramento. Mas o encerramento verdadeiro estava ainda muito distante. O caso continuou atraindo atenção esporádica da mídia. Em 2012, uma revista de investigação publicou uma matéria extensa sobre o desaparecimento, levantando novas questões sobre possíveis conexões com atividades ilegais no Porto de Santos. Em 2015, um documentarista independente produziu um filme sobre mistérios marítimos brasileiros, destacando o caso Almeida. Nunca deixamos de procurar, disse Beatriz. Mesmo depois de 20 anos, ainda checávamos cada nova pista, cada nova teoria. Era uma obsessão, mas também era a única forma que conhecíamos de manter nossos pais vivos em nossos corações. A tecnologia também evoluiu durante essas 2 décadas. Novos equipamentos de mergulho permitiram explorações mais profundas. Sistemas de sonar mais avançados podiam detectar destroços que haviam passado despercebidos anteriormente. GPS e comunicação via satélite tornaram a navegação muito mais segura. Às vezes, pensávamos que se nossos pais tivessem tido acesso à tecnologia atual, talvez ainda estivessem vivos, refletiu Camila. Em 2016, as irmãs contrataram uma empresa especializada em busca marítima para fazer uma última tentativa de localizar o Marina do Sol. Utilizando sonares de última geração, a equipe vasculhou o fundo do mar em uma área de 50 quilômetros quadrados ao redor do local onde os destroços originais haviam sido encontrados.
Encontramos vários destroços de embarcações, relatou o mergulhador técnico Ricardo Moura, que liderou a operação. Alguns muito antigos, outros mais recentes, mas nenhum que correspondesse às características do Marina do Sol. A busca foi suspensa após 3 semanas sem resultados conclusivos. As irmãs voltaram para São Paulo desapontadas, mas ainda não dispostas a desistir completamente. Era como se o oceano tivesse engolido nossos pais sem deixar rastro, disse Beatriz. O que elas não sabiam era que o oceano havia guardado os rastros mais importantes de todos, e em março de 2017 finalmente estava pronto para devolvê-los. João Santos havia pescado naquelas águas durante 40 anos. Conhecia cada corrente, cada formação rochosa, cada ponto onde os peixes se concentravam, mas nunca havia visto nada como o que suas redes trouxeram naquela manhã de março. Primeiro pensei que fosse lixo comum, lembrou João. Garrafas plásticas presas em pedaços de madeira velha. Ia jogar tudo de volta no mar. Mas seu filho Marcos, de 25 anos, notou algo diferente nas garrafas. Elas tinham papel dentro, disse Marcos. Papéis com escrita e a madeira. Parecia ser de um barco antigo. João decidiu levar tudo para a terra e examinar mais cuidadosamente. Na marina de Ubatuba, abriram cuidadosamente as primeiras garrafas. O que encontraram mudaria tudo o que se sabia sobre o destino de Marina e Carlos Henrique Almeida. As primeiras mensagens eram quase ilegíveis, escritas com lápis desbotado em papel parcialmente danificado pela umidade. Mas algumas palavras eram claras. Marina do Sol, Carlos, Socorro, Ilha. Percebi imediatamente que era algo importante, disse João. Liguei para a Capitania dos Portos imediatamente. Em poucas horas, especialistas estavam examinando as mensagens. O que descobriram nas 47 garrafas lacradas revelaria finalmente a verdade sobre os últimos dias de Marina e Carlos Almeida. Uma verdade que era muito mais extraordinária e perturbadora do que qualquer teoria que havia sido proposta durante os 20 anos anteriores. A primeira mensagem que os especialistas da Polícia Civil conseguiram decifrar completamente estava datada de 17 de fevereiro de 1997, 3 dias após Marina e Carlos terem partido de Santos. A letra trêmula de Marina, escrita a lápis em um pedaço de papel arrancado de um caderno, revelava uma realidade muito diferente da que todos haviam imaginado durante 20 anos. Dia 3. Marina está ferida, mas consciente. O barco bateu em algo durante a madrugada. Não foi uma rocha. Era metálico, grande. O casco está rachado, mas ainda flutuamos. Conseguimos chegar até uma ilha pequena. Não está em nenhum mapa que temos. Carlos está tentando reparar o rádio. A água doce está acabando. A mensagem era assinada por ambos. Marina e Carlos. Se encontrarem isto, digam às meninas que as amamos mais que tudo. Não desistam de procurar. O perito em caligrafia confirmou a autenticidade das assinaturas. Após 20 anos, finalmente havia evidência definitiva de que Marina e Carlos haviam sobrevivido ao impacto inicial e conseguido chegar à terra firme. Foi um choque para toda a equipe de investigação, disse o delegado Fernando Oliveira, que assumiu o caso em 2017. Durante 2 décadas, presumimos que eles haviam morrido no naufrágio. Descobrir que sobreviveram por um tempo significativo mudou completamente nossa perspectiva. A segunda mensagem, datada de 19 de fevereiro, revelava mais detalhes sobre a situação desesperadora do casal. Dia 5. A ilha é pequena, talvez 200 metros de diâmetro. Tem uma nascente de água doce, mas pouca. Carlos conseguiu algumas plantas comestíveis e pegou 2 peixes pequenos. Marina está melhor. A ferida na cabeça parou de sangrar.
O rádio está morto. Tentamos fazer sinais com espelho e fogo, mas não vimos nenhum barco. Estamos guardando energia. Carlos diz que alguém vai nos encontrar. As mensagens seguintes documentavam uma luta crescente pela sobrevivência, mas também revelavam a força do amor entre o casal, mesmo nas circunstâncias mais extremas. Dia 8. Marina teve febre a noite toda. Estou preocupado com infecção. Consegui mais peixes hoje, mas a água está ficando escassa. Fizemos uma fogueira grande ontem à noite, esperando que alguém visse. Nada. Marina mantém o humor, diz que é como acampar quando éramos jovens. Minha esposa corajosa. O Dr. Roberto Santos, médico legista que analisou as mensagens, observou sinais claros de deterioração física progressiva na caligrafia. Nas primeiras mensagens, a escrita é firme, controlada. À medida que avançam, percebemos tremores, letras menos definidas, sinais de fraqueza física e possivelmente desidratação, explicou o Dr. Santos. A mensagem mais longa foi encontrada em uma garrafa que havia ficado melhor preservada. Datada de 25 de fevereiro, revelava detalhes cruciais sobre o acidente inicial. Dia 11. Marina insiste que eu escreva tudo sobre aquela noite. Estávamos navegando bem, mar calmo, vento favorável. Era por volta de 2h da madrugada, quando Carlos sentiu um impacto violento. Não foi como bater em uma rocha. Foi como se algo tivesse batido em nós por baixo. O barco saltou da água e caiu com força terrível. Quando conseguimos nos orientar, havia um buraco enorme no casco. Água entrando rápido. Carlos gritou para eu pegar os coletes salva-vidas enquanto ele tentava o rádio. Nada funcionava. A eletricidade tinha pifado com o impacto. Conseguimos lançar o bote salva-vidas just a tempo. O Marina do Sol afundou em menos de 1 hora. Remamos na escuridão até encontrar esta ilha quando amanheceu. Carlos perdeu os óculos no acidente. Estou escrevendo porque ele não consegue ver direito para escrever. Se alguém encontrar isto, não foi acidente normal. Algo nos atingiu por baixo. Carlos acha que pode ter sido um submarino ou algo militar. Estávamos em águas internacionais quando aconteceu. Esta revelação mudou completamente a investigação. O delegado Oliveira imediatamente contactou a Marinha do Brasil e autoridades navais internacionais para verificar se havia alguma atividade submarina na região durante fevereiro de 1997. A possibilidade de colisão com submarino nunca havia sido considerada na investigação original, admitiu o capitão Silva, que havia coordenado a busca inicial. Em 1997, nossa capacidade de rastreamento de atividade submarina era limitada. A pesquisa nos arquivos navais revelou informações classificadas que haviam permanecido secretas por 2 décadas. Durante fevereiro de 1997, havia sido realizado um exercício naval conjunto entre Brasil e Estados Unidos na área onde o Marina do Sol havia desaparecido. O exercício incluía operações de submarinos nucleares americanos. Encontramos registros de pelo menos 3 submarinos operando na região durante o período relevante, revelou o almirante José Carlos Pereira, consultado como especialista independente. Mas os detalhes específicos das operações ainda são classificados. As mensagens continuavam documentando a deterioração das condições na ilha. A caligrafia de Marina se tornava progressivamente mais fraca e o conteúdo revelava desespero crescente. Dia 15. Carlos está muito fraco hoje. Conseguimos muito pouca água da chuva ontem. A nascente está quase seca. Tentei pescar, mas minhas mãos tremem muito. Carlos diz que me ama e que não se arrepende de nada. Eu também não me arrependo. 20 anos de casamento feliz vale uma vida inteira. Dia 18. Carlos desmaiou 2 vezes hoje. Está muito desidratado. Consegui um peixe pequeno, mas ele mal conseguiu comer. Estou escrevendo estas mensagens e colocando em garrafas que encontramos na praia. Carlos teve uma ideia.
amarrar as garrafas em pedaços do barco que ainda boiam. Talvez as correntes levem para onde alguém possa encontrar. Esta estratégia explicava como as mensagens haviam sobrevivido 20 anos no oceano. Presas em destroços flutuantes, haviam sido protegidas das correntes mais violentas e, eventualmente, se concentraram em uma área onde as correntes costeiras as depositaram. O oceanógrafo Dr. Marcos Tavares criou um modelo computacional das correntes marítimas para rastrear a possível origem das mensagens. Baseado na localização onde foram encontradas e nos padrões de corrente dos últimos 20 anos, estimamos que a ilha onde Marina e Carlos ficaram presos está localizada a aproximadamente 80 quilômetros a nordeste de Ilhabela, explicou o Dr. Tavares. Uma das mensagens mais emocionantes foi dirigida especificamente às filhas. Para minhas meninas queridas, Beatriz e Camila. Se vocês estão lendo isto, significa que nossa aventura terminou de forma diferente do que planejamos. Queremos que saibam que pensamos em vocês a cada momento. Beatriz, cuide de sua irmã mais nova como sempre fez. Camila, seja corajosa como sua mãe sempre foi. Estudem, sejam felizes, se casem e tenham filhos. Não fiquem presas ao passado por nossa causa. Vivam suas vidas plenamente. Estaremos sempre olhando por vocês de onde estivermos. Todo o nosso amor, mamãe e papai. Quando esta mensagem foi mostrada a Beatriz e Camila, agora mulheres de 36 e 34 anos respectivamente, ambas quebraram em lágrimas. Era exatamente como mamãe falava, disse Beatriz através das lágrimas. Mesmo na situação mais desesperadora, ela estava preocupada conosco, nos dando conselhos, nos dizendo para sermos felizes. Papai sempre dizia que ia cuidar da gente para sempre, acrescentou Camila. Mesmo sabendo que ia morrer, ainda estava tentando cuidar de nós. As mensagens finais revelavam a deterioração final das condições na ilha. Dia 22. Marina mal consegue falar hoje. A febre voltou pior. Consegui um pouco de água da chuva ontem, mas não foi suficiente. Estou escrevendo isto por ela. Ela quer que eu diga que foi a mulher mais feliz do mundo por ter me conhecido. Eu sou o homem mais sortudo por ter tido ela e nossas filhas. Se não conseguirmos sair daqui, pelo menos morremos juntos. Dia 24. Marina está muito mal. Febre alta, não consegue comer. Estou tentando mantê-la hidratada, mas nossa água acabou. Choveu um pouco de manhã, mas não consegui coletar muito. Ela está dormindo agora, parece em paz. Estou com medo de que esta seja a nossa última noite. Se for, foi uma vida maravilhosa. Não mudaria nada. A última mensagem estava escrita com letra quase ilegível, obviamente por alguém em estado físico crítico. Dia 26. Marina morreu durante a madrugada. Morreu dormindo, sem dor. Enterrei ela na parte mais alta da ilha, sob uma árvore pequena que ela gostava. Fiz uma cruz com galhos. Não sei quanto tempo me resta. A água acabou completamente. Talvez seja melhor assim. Não quero viver sem ela. Vou colocar todas as mensagens nas garrafas e soltar no mar. Talvez um dia alguém as encontre e saiba que nos amamos até o fim. Para quem encontrar isto, por favor, digam às nossas filhas que morremos em paz, juntos, pensando nelas. Carlos. O impacto emocional desta última mensagem foi devastador para todos os envolvidos na investigação. Depois de 20 anos de incerteza, finalmente havia uma resposta definitiva sobre o destino de Marina e Carlos Almeida. Nunca havia trabalhado em um caso onde a evidência fosse tão pessoal, tão íntima, disse o delegado Oliveira. Não eram apenas documentos oficiais ou depoimentos, eram as palavras finais de duas pessoas enfrentando a morte juntas. A análise forense das mensagens revelou detalhes adicionais sobre os últimos dias do casal. Testes químicos do papel e tinta confirmaram que as mensagens haviam sido escritas em 1997.
Análise da deterioração sugeriu que as garrafas haviam permanecido submersas por períodos longos, antes de eventualmente flutuar para a superfície. O processo de preservação foi notável, explicou o perito Roberto Mendes. As garrafas plásticas e a vedação improvisada que Carlos criou protegeram as mensagens de água salgada e decomposição por 2 décadas. E com base nas informações contidas nas mensagens, uma nova operação de busca foi organizada para localizar a ilha onde Marina e Carlos haviam passado seus últimos dias. Utilizando as coordenadas aproximadas calculadas por Dr. Tavares e as descrições geográficas nas mensagens, a busca se concentrou em uma área de 100 km² no litoral norte. A operação de busca de 2017 foi muito mais sofisticada que a original de 1997. Helicópteros equipados com câmeras térmicas, drones com capacidades de mapeamento detalhado e embarcações com sonar de última geração participaram da operação. Em 8 de abril de 2017, quase exatamente 20 anos após a morte de Marina, a ilha foi finalmente localizada. A Ilha do Refúgio, como foi oficialmente nomeada, tinha exatamente as características descritas nas mensagens. Pequena, aproximadamente 200 metros de diâmetro, com uma nascente de água doce e vegetação esparsa. Mais importante, na parte mais alta da ilha, sob uma árvore que havia crescido significativamente em 20 anos, os investigadores encontraram uma cruz feita de galhos. Foi um momento profundamente emocional, lembrou o mergulhador Ricardo Moura, que participou da equipe de busca. Encontrar aquela cruz simples confirmou que tudo nas mensagens era verdade. Escavações cuidadosas revelaram restos mortais humanos enterrados exatamente onde Carlos havia descrito. Análises de DNA confirmaram que eram os restos de Marina Almeida. Finalmente podíamos trazer mamãe para casa, disse Beatriz durante a cerimônia de enterro que se seguiu. E sabíamos que papai tinha cuidado dela até o final, exatamente como prometeu no dia do casamento. Os restos de Carlos nunca foram encontrados na ilha. As mensagens sugeriam que ele havia sobrevivido alguns dias após a morte de Marina. E teorias indicam que ele pode ter tentado nadar para outra ilha ou embarcação distante em um último esforço desesperado por socorro. Carlos era um lutador, disse Camila. Mesmo sabendo que provavelmente ia morrer, ele teria tentado qualquer coisa para sobreviver e voltar para casa. A descoberta das mensagens e da ilha resolveu finalmente o mistério que havia atormentado a família Almeida por 2 décadas. Mas também levantou questões importantes sobre a investigação original e a possível responsabilidade militar no acidente. As mensagens sugerem claramente que Marina e Carlos foram vítimas de uma colisão com embarcação militar, observou o advogado da família, Dr. Paulo Mendes. Isso levanta questões sobre compensação e responsabilidade que precisam ser investigadas. A Marinha do Brasil inicialmente negou qualquer envolvimento, mas documentos desclassificados posteriormente revelaram que pelo menos um submarino americano havia reportado contato não identificado na área durante a noite de 16 de fevereiro de 1997. Houve claramente tentativas de encobrir o incidente durante a investigação original, disse o jornalista investigativo Marco Silva, que cobriu o caso. A família merece respostas completas e, possivelmente, compensação pelos 20 anos de sofrimento desnecessário. As mensagens de Marina e Carlos também revelaram aspectos profundamente pessoais de seu relacionamento que comoveram pessoas em todo o Brasil. A dedicação mútua, o amor duradouro e a preocupação constante com as filhas, mesmo em face da morte certa, criaram uma narrativa de amor e sacrifício que ressoou nacionalmente. O caso Almeida se tornou mais que um mistério marítimo, observou a psicóloga doutora Ana Paula Costa.
Se tornou uma história sobre como o amor verdadeiro pode resistir às circunstâncias mais extremas. Mas as revelações mais chocantes ainda estavam por vir. Entre as mensagens, havia pistas sobre outros segredos que Marina e Carlos haviam descoberto durante seus últimos dias na ilha. Segredos que explicariam não apenas seu próprio destino, mas também outros mistérios marítimos que haviam permanecido sem solução por décadas. Entre as últimas mensagens encontradas nas garrafas, havia uma que inicialmente havia passado despercebida pelos investigadores. Escrita em letra ainda mais trêmula que as outras, estava dobrada dentro de uma garrafa menor e continha informações que expandiriam o caso muito além do destino de Marina e Carlos Almeida. Dia 20. Carlos encontrou algo hoje que mudou tudo. Na parte sul da ilha, meio enterrado na areia, havia destroços de outro barco, muito mais antigo que o nosso. Carlos reconheceu as características. É parte do Esperança do Mar, que desapareceu em 1987. Encontramos uma placa de identificação parcialmente corroída. Há outros destroços aqui. Esta ilha não é acidental. É onde as correntes levam os destroços depois das colisões. Carlos acha que descobrimos um cemitério marítimo. Esta revelação mudou completamente a perspectiva sobre a Ilha do Refúgio. O que havia sido considerado um local isolado, onde Marina e Carlos foram parar por acaso, na verdade, era um ponto de convergência para destroços de múltiplos acidentes marítimos ao longo das décadas. O delegado Fernando Oliveira imediatamente expandiu a investigação para incluir outros desaparecimentos marítimos não resolvidos na região. Quando começamos a cruzar dados com casos antigos, encontramos um padrão perturbador, explicou Oliveira. Pelo menos 7 embarcações haviam desaparecido em circunstâncias similares, na mesma área durante os últimos 30 anos. A lista era impressionante. O iate Esperança do Mar, 1987, família de 4 pessoas. O pesqueiro Santa Isabel, 1992, 3 pescadores. A lancha Aventura, 1994, casal em lua de mel. O veleiro Horizonte Azul, 1999, navegador solitário. O barco de turismo Gaivota, 2003, 8 turistas. A embarcação de pesca Maré Alta, 2008, 2 irmãos. O iate Liberdade, 2012, empresário e família. Todos haviam desaparecido sem deixar rastros significativos, todos na mesma região geral onde Marina e Carlos haviam sido atingidos. O padrão era claro demais para ser coincidência, disse o capitão Silva, que havia trabalhado em vários desses casos durante sua carreira. Mas na época não tínhamos a tecnologia ou as informações para conectar os pontos. Uma segunda expedição à Ilha do Refúgio foi organizada, desta vez com foco arqueológico marinho. A equipe, liderada pela arqueóloga marinha Dr. Patrícia Santos, encontrou evidências de pelo menos 5 embarcações diferentes, espalhadas pela ilha e águas adjacentes. A ilha funciona como uma armadilha natural, explicou Dr. Santos. As correntes e a topografia subaquática criam um padrão, onde destroços são naturalmente direcionados para cá. Mas o volume de destroços sugere que há mais acontecendo do que acidentes casuais. A análise dos destroços revelou um padrão consistente. Todos mostravam evidências de impacto súbito e violento vindo de baixo, similar ao que Marina e Carlos haviam descrito. Mas foi a descoberta de uma segunda caixa de documentos na ilha que revelou a verdade completa. Carlos havia aparentemente encontrado uma caverna pequena na parte rochosa da ilha, onde havia escondido itens adicionais. 20 anos depois, os investigadores encontraram uma mochila à prova d'água contendo mapas, coordenadas escritas à mão e o que parecia ser parte de um diário militar. O material que Carlos encontrou não era dele, disse o perito em documentos Roberto Mendes. Baseado na análise da tinta e papel, estimamos que foi escrito entre 1985 e 1995.
Parece ser de um militar americano ou brasileiro envolvido em operações navais classificadas. O diário parcial revelava detalhes chocantes sobre exercícios navais secretos que haviam ocorrido na região durante mais de uma década. As entradas descreviam testes de manobras evasivas, simulação de combate realístico e referências a colaterais civis inevitáveis. Uma entrada particularmente perturbadora dizia: Comando confirmou que a área está limpa para exercícios. Embarcações civis devem ser desencorajadas da região. Protocolos de contenção estão ativos para qualquer testemunha. Protocolos de contenção, um eufemismo militar que sugeria que havia procedimentos estabelecidos para lidar com civis que inadvertidamente encontravam operações militares secretas. O advogado da família Almeida, Dr. Paulo Mendes, imediatamente solicitou que todos os documentos fossem preservados como evidência para processos legais. Estamos olhando para uma conspiração militar de décadas que resultou na morte de dezenas de pessoas inocentes, declarou Dr. Mendes. O governo brasileiro e americano têm questões sérias para responder. A revelação gerou uma crise diplomática menor entre Brasil e Estados Unidos. Documentos americanos desclassificados confirmaram a existência de exercícios navais conjuntos na região, mas detalhes específicos permaneciam classificados por razões de segurança nacional. O que descobrimos sugere que Marina e Carlos e muitas outras pessoas foram vítimas de uma política militar deliberada de manter exercícios secretos a qualquer custo, disse o jornalista investigativo Marco Silva. Para as filhas de Marina e Carlos, estas revelações trouxeram uma mistura de alívio e raiva. Finalmente sabíamos que nossos pais não haviam cometido erros, disse Beatriz. Eles eram navegadores experientes que foram vítimas de algo muito maior que eles próprios. Mas também descobrimos que dezenas de outras famílias haviam sofrido como nós, e que tudo poderia ter sido evitado se essas operações fossem conduzidas com transparência e segurança adequada, acrescentou Camila. O impacto do caso se estendeu muito além da família Almeida. Outras famílias de desaparecidos marítimos na região começaram a fazer conexões com suas próprias perdas. José Roberto Silva, cujo irmão havia desaparecido no pesqueiro Santa Isabel em 1992, disse: Durante 25 anos, pensei que meu irmão havia morrido por incompetência ou azar. Descobrir que pode ter sido vítima de operações militares secretas muda tudo. Uma ação coletiva foi iniciada representando todas as famílias afetadas. O processo buscava não apenas compensação financeira, mas também revelação completa de todos os documentos relacionados às operações militares na região. Não é apenas sobre dinheiro, explicou o Dr. Mendes. É sobre transparência, responsabilidade e garantir que isso nunca aconteça novamente. A investigação também revelou falhas sistemáticas nas buscas originais. Em múltiplos casos, as operações de busca e salvamento haviam sido prematuramente encerradas ou direcionadas para áreas incorretas. Revisando os arquivos com o conhecimento atual, fica claro que havia interferência nas investigações, admitiu o capitão Silva. Informações eram retidas, áreas de busca eram restringidas e teorias alternativas eram desencorajadas. O delegado Oliveira descobriu evidências de que autoridades militares haviam pressionado investigadores civis para encerrar casos rapidamente e aceitar explicações de acidentes inevitáveis. Havia um padrão consistente de famílias sendo desencorajadas de continuar buscas privadas e de investigadores sendo reassignados quando começavam a fazer perguntas certas, disse Oliveira. Em setembro de 2017, 6 meses após a descoberta das mensagens, a Marinha do Brasil finalmente admitiu que irregularidades podem ter ocorrido durante exercícios navais históricos na região. O almirante Carlos Eduardo Pereira, porta-voz oficial, declarou:
A Marinha do Brasil reconhece que protocolos de segurança para exercícios navais eram menos rigorosos no passado. Mudanças significativas foram implementadas para prevenir incidentes similares. Mas para muitas famílias, essa admissão limitada era insuficiente. Eles admitem irregularidades, disse Beatriz. Nós chamamos de assassinato negligente de dezenas de pessoas inocentes. A descoberta das mensagens de Marina e Carlos também teve impacto profundo na segurança marítima brasileira. Novos protocolos foram estabelecidos para exercícios navais, incluindo notificação obrigatória de embarcações civis e zonas de exclusão claramente marcadas. Sistemas de rastreamento mais sofisticados foram implementados para monitorar tanto embarcações militares quanto civis em tempo real. O objetivo era garantir que colisões acidentais se tornassem praticamente impossíveis. O legado de Marina e Carlos deve ser que suas mortes levaram a mudanças que salvaram outras vidas, disse o novo ministro da Marinha, almirante Roberto Santos. Para a comunidade científica, a Ilha do Refúgio se tornou um local de estudo importante para compreender padrões de correntes oceânicas e destino de destroços marítimos. A ilha serve como um laboratório natural para estudar como objetos perdidos no mar eventualmente chegam à costa, explicou o oceanógrafo Dr. Marcos Tavares. Os dados que coletamos aqui estão ajudando a melhorar operações de busca e salvamento em todo o Brasil. México. Em outubro de 2017, um memorial foi erigido na Ilha do Refúgio, em homenagem a todas as vítimas dos acidentes marítimos da região. A placa principal contém os nomes de Marina e Carlos Almeida, junto com todas as outras pessoas que se presume tenham morrido nas águas circundantes. Esta ilha testemunhou muita tragédia, disse Camila durante a cerimônia de dedicação, mas também testemunhou amor, coragem e a determinação humana de proteger aqueles que amamos, mesmo em face da morte certa. As últimas mensagens de Marina e Carlos se tornaram símbolos nacionais de amor duradouro e sacrifício familiar. Trechos foram incluídos em livros didáticos, usados em cerimônias de casamento e citados por líderes políticos discutindo a importância da família brasileira. A história de Marina e Carlos nos lembra que o amor verdadeiro transcende até mesmo a morte, disse o presidente da República durante uma cerimônia nacional de homenagem às vítimas. Para Beatriz e Camila, o encerramento que haviam buscado por 20 anos finalmente chegou, embora de forma muito diferente do que esperavam. Crescemos pensando que nossos pais haviam morrido instantaneamente em um acidente, refletiu Beatriz. Descobrir que sobreviveram, que lutaram, que pensaram em nós até o final foi devastador e consolador ao mesmo tempo. Mas saber a verdade, mesmo sendo dolorosa, foi melhor que viver com incerteza, acrescentou Camila. Ambas as irmãs encontraram propósito em suas experiências. Beatriz se tornou uma defensora de transparência governamental e reforma militar. Camila direcionou sua carreira em biologia marinha para melhorar protocolos de segurança oceânica. Nossos pais não morreram em vão se suas mortes levarem a mudanças que protejam outras famílias, disse Beatriz. Em 2018, o documentário Mensagens do Mar, a história de Marina e Carlos, ganhou múltiplos prêmios nacionais e internacionais. O filme ajudou a manter a atenção pública no caso e pressionou por mais reformas. O processo legal continuou por 3 anos, finalmente resultando em um acordo em 2020. O governo brasileiro e americano concordaram em pagar compensações substanciais a todas as famílias afetadas, embora sem admitir culpa legal formal. Mais importante, ambos os governos concordaram em desclassificar todos os documentos relacionados aos exercícios navais históricos na região e implementar novos protocolos de transparência para operações militares futuras. Foi uma vitória parcial, disse Dr. Mendes.
Não trouxe nossos entes queridos de volta, mas garantiu que futuras famílias não sofrerão da mesma forma. A Ilha do Refúgio foi oficialmente designada como reserva marinha em 2019, protegida permanentemente de desenvolvimento ou perturbação. Serve agora como um santuário natural e memorial às vítimas dos acidentes marítimos. Visitantes regulares incluem as famílias dos desaparecidos, pesquisadores marinhos e pessoas que foram tocadas pela história de Marina e Carlos. É um lugar de beleza e tristeza, observou um visitante. Você pode sentir tanto a tragédia quanto o amor que aconteceram aqui. João Santos, o pescador que descobriu as mensagens, se tornou uma celebridade local. Ele usa sua fama para promover segurança marítima e consciência ambiental. Às vezes, o mar guarda segredos por décadas, disse João, mas eventualmente sempre revela a verdade. Para a família Almeida, a descoberta das mensagens trouxe não apenas encerramento, mas também uma nova compreensão do amor de seus pais. Sempre soubemos que nossos pais nos amavam, disse Camila. Mas saber que passaram seus últimos momentos pensando em nós, escrevendo para nós, tentando nos proteger mesmo da morte, isso mudou como vemos tanto a vida quanto o amor. Em fevereiro de 2022, no 25º aniversário do desaparecimento de Marina e Carlos, suas filhas retornaram à Ilha do Refúgio pela última vez como parte de uma cerimônia de encerramento pessoal. Viemos aqui para dizer adeus definitivamente, explicou Beatriz. Para agradecer à ilha por guardar nossa história e para deixar nossos pais descansarem em paz. Elas deixaram 2 garrafas lacradas próprias na praia, não com pedidos de socorro, mas com mensagens de gratidão e perdão. Mamãe e papai, escreveu Camila, obrigada por nos ensinarem que o amor verdadeiro nunca morre, nem mesmo quando separado pelo oceano e pelo tempo. Vocês podem descansar agora. Nós estamos bem e levamos vocês em nossos corações para sempre. As correntes levaram essas mensagens finais para o mar aberto, onde se juntaram às águas que uma vez trouxeram as últimas palavras de Marina e Carlos de volta à superfície. A história do casal que desapareceu no litoral de São Paulo se tornou mais que um mistério resolvido. Tornou-se uma lição sobre amor, perda, verdade e a importância de nunca desistir de procurar respostas. E em algum lugar, nas águas azuis do litoral paulista, onde as correntes carregam tanto tragédias quanto esperanças, a história de Marina e Carlos Almeida continua a lembrar a todos nós que alguns amores são fortes o suficiente para transcender até mesmo a morte, encontrando um caminho de volta através das profundezas do oceano para tocar os corações daqueles deixados para trás. 20 anos depois de serem dados como mortos, Marina e Carlos Almeida finalmente voltaram para casa, não em pessoa, mas através das palavras de amor que escreveram em seus momentos finais. Palavras que o mar guardou fielmente até o momento certo de devolvê-las ao mundo. Sua história se tornou prova de que nem mesmo o oceano mais vasto pode separar definitivamente aqueles que se amam verdadeiramente.